FGTS completa 55 anos. Lançado o projeto Moradia Primeiro. Expo Inter recebe visita presidencial. Teatro Municipal de São Paulo comemora 110 anos. Cidade Mineira é indicada ao Prêmio Internacional de Turismo. Tudo isso e muito mais na sequência para você. O Palhão Artesanato. Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais, na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89, no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias desta semana, sempre agradecendo a sua audiência e também o apoio de O Palhão Artesanato, que há mais de 56 anos está ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89, trabalhando com matéria-prima como você sempre busca para a forração de cadeira, portas e armários, telas em diversos formatos e qualidade para você, com pronta entrega. Lembrando também que tem uma linha completa de produtos em artesanatos naturais que oferecem a você a tranquilidade de ter no seu lar para você dispor aí, também realizar suas vendas, e ele atende todo o Brasil.
Então anote o e-mail para contato opalhão@terra.com.br, ou mesmo ainda você que quer mandar projeto, quer foto de um produto que você tem em mãos e quer mandar para que ele possa ver se você usa o WhatsApp 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258, onde você encontra outros mecanismos para você estar conversando diretamente com o Palhão Artesanatos. Lembrando que ele também está no Instagram e ele acabou de receber agora uma nova remessa de rede para descanso. Está chegando o verão? Redes você encontra ampla variedade também em O Palhão Artesanatos. Vamos dar início às partes jornalísticas falando um pouquinho sobre o FGTS, que completa 55 anos exatamente neste ano. E o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que aliás foi criado em 1966 no governo do presidente Castelo Branco para proteger o trabalhador na questão de demissão sem justa causa. Vamos acompanhar. Criado pelo então ministro do Planejamento, Roberto Campos, o FGTS entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1967 e substituiu 2 direitos trabalhistas previstos na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O primeiro dava ao funcionário o direito de receber uma indenização de 1 mês de salário para cada ano trabalhado, em caso de demissão sem justa causa. E o segundo garantia a estabilidade ao trabalhador do setor privado que completasse 10 anos na mesma empresa. Com o FGTS, tudo isso acabou e os patrões passaram a depositar 8% do salário dos empregados todo mês em uma conta individual. E no caso de demissão sem justa causa, o trabalhador poderia resgatar esse dinheiro. O saque também era previsto para a compra da casa própria. Ele foi criado em 1966 para dar essa segurança aos trabalhadores, né, em função até das mudanças que estavam ocorrendo naquele momento na legislação, né, e virou o grande fundo, né, da América Latina. É o maior fundo da América Latina e um dos 8 maiores do mundo. Ao longo desses 55 anos de existência, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço passou por uma série de mudanças. Além dos trabalhadores com contrato formal regido pela CLT, outras categorias foram incluídas no grupo de beneficiários do FGTS, como os trabalhadores domésticos e os atletas profissionais. Ele tem sempre à disposição dele uma certa quantia importante, né, que vai assisti-lo nos momentos de maior apreensão da vida dele. Em maio de 1990, a Caixa Econômica Federal assumiu a administração do FGTS. Nesses 30 anos, segundo a instituição, foram financiados cerca de 7 milhões de unidades habitacionais e gerados mais de 23 milhões de novos empregos. E o fundo tem hoje um conjunto de ativos que somam cerca de 536 bilhões de reais. Essas obras de saneamento e infraestrutura são viabilizadas graças aos empréstimos concedidos pelo FGTS também. Então tem um mundo aqui por trás do FGTS, talvez que os trabalhadores não conheçam, que é importante de conhecer, e talvez o FGTS esteja mais próximo dos trabalhadores da sociedade brasileira do que as pessoas imaginam. Brasil Notícias. Vamos agora falar um pouquinho de um número que está sendo aí disponibilizado para os telemarketing, né? Porque a gente não aguenta mais receber ligação no seu telefone particular de números que não são de seu conhecimento, que acabam incomodando na hora do trabalho, na hora de você descansar e etc. E também é aquela justificativa. Hoje, se usando aí a memória artificial de muitos mecanismos, acaba se dando um número, a memória artificial diz que você atende, ninguém responde, só fica ouvindo um barulho. E depois a ligação se cai. Então, justamente esse novo mecanismo, ou seja, esse novo número exclusivo para o telemarketing, vem atender a essa necessidade. E a Anatel criou, então, esse prefixo que é exclusivo, que identifica essas chamadas de telemarketing, que para mim é bem conveniente. Uma consulta pública, inclusive, está aberta até o dia 29 agora de setembro para a sociedade, que somos nós, né? Também darmos a nossa opinião sobre esta nova medida. Eu acho muito importante. Vamos observar. Telefone de novo. Alô?
Quem nunca recebeu ligações de telemarketing, oferecendo produtos, empréstimos ou serviços que, na maioria das vezes, não foram solicitados? O advogado Paulo César cansou de ser interrompido no horário de trabalho. Não é possível a gente ficar recebendo tantas ligações indesejadas durante o dia. É um absurdo. Às vezes são 4, 5, 10 vezes no dia, ligando para a mesma pessoa, você avisa, eles continuam ligando. Como a situação de Paulo é comum, a Agência Nacional de Telecomunicações encontrou uma solução para o problema: exigir que todas as empresas de telemarketing usem o prefixo único, o 0303. Podendo o consumidor, ao reconhecer o código, saber previamente que se trata de oferta de produtos e serviços, dando ao usuário o maior poder para aceitar ou não ou recusar aquela ligação. O uso desse prefixo já foi discutido pela Anatel com as operadoras, mas para que ele seja implantado, a agência quer ouvir a sociedade. Até o dia 29 de setembro, qualquer pessoa pode opinar sobre a medida. Basta acessar o site da Anatel e buscar a consulta pública número 41/2021. Estima-se que a partir de janeiro ou fevereiro já esteja implementada essa solução. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de saúde, uma coisa que preocupa todas as pessoas, mas questão de doação de medula óssea, que inclusive aqui no Brasil está se adequando às regras internacionais dos doadores. E justamente para se adequar às regras internacionais dos doadores de medula óssea, o Brasil reduziu para 35 anos a idade limite para o cadastro de voluntários de medula óssea. Novos exames, inclusive genéticos, também foram acrescentados para ajudar a encontrar pessoas compatíveis. Vamos observar. O limite de idade para cadastro de doação de medula óssea passa de 55 para 35 anos. Os interessados podem fazer o cadastro em qualquer hemocentro. As chances de sucesso são maiores com um doador mais jovem. Evidências científicas já demonstram que quanto mais jovem o doador, melhor o resultado do transplante para o paciente. Todos os dados dos voluntários são armazenados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o terceiro maior cadastro do mundo, com quase 5.400.000 candidatos. E a partir de agora, quem se inscrever no Redome vai passar por exames genéticos mais avançados, o que deve aumentar a chance de localização de doadores e pacientes compatíveis. A partir do momento que os doadores são cadastrados com uma tipagem mais completa, eu já vou poder saber de início se aquele doador realmente é compatível. E isso acelera então o processo de identificação e, consequentemente, de transplante. No ano passado, foram realizados no Brasil 279 transplantes de medula óssea e neste ano já ocorreram 146, mas a busca por doadores compatíveis ainda é grande. 850 pacientes aguardam na fila uma oportunidade. Após 8 anos de espera, Igor encontrou um doador. Quando eu completei 16 anos, encontraram um doador compatível e com isso, graças a Deus, encontramos dentro do banco de doadores, que foi essencial no meu processo de cura, a uma doadora. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Mais uma vez quero lembrar você que o Palhão Artesanato está ali na Rua Oiapoque, número 89 no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, do viaduto Gasômetro, e ele trabalha com artesanato natural. Ele recebeu agora uma remessa de redes, para você que gosta de redes para descanso, enfim. E olha, no Instagram você vê com mais detalhes outros artigos também, como chapéu, bolsas, que são produtos em artesanatos naturais. Ele trabalha também para você que busca aí matéria-prima, inclusive você que tem aí
aquele armação hiperbolado, está procurando telas para essa arruação e tem pronta entrega em diversos tamanhos aí para você e também para arruações de portas, cadeiras, a decoração ambiente, telas em diversos tipos e formatos aí para você. Então não esqueça, o e-mail é opalhão@terra.com.br e ainda o WhatsApp 11 95265 8255, 8258 e o 8256. Pronto atendimento, entrega em todo o Brasil. Vamos falar sobre o projeto Moradia Primeiro, que hoje em dia muitas pessoas estão aí dormindo nas ruas e etc. E justamente é uma portaria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos que lançou este projeto. Ele vem dar assistência às pessoas em situação de rua. E é uma portaria, justamente como falamos, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Vamos acompanhar esse lançamento. Pessoas com mais de 18 anos de idade que estejam em situação de rua há pelo menos 5 anos vão receber moradia temporária, apoio individualizado e domiciliar, auxílio em educação financeira, acesso à documentação básica e bens como alimentação, roupas, artigos de higiene, telefone e internet. A nossa intenção é garantir que essas pessoas tenham uma melhor condição de vida e que possam se afastar daqueles fatores que agravam a vulnerabilidade. Para isso é importante que nós estejamos juntos com sociedade civil, governos, políticas públicas e todos engajados nesse grande projeto de proteção integral das pessoas em situação de rua. O investimento inicial é de mais de 9 milhões de reais. Esses recursos vão ser distribuídos entre 3 localidades, 800 mil reais para o estado do Paraná, 120 mil para Fortaleza, capital do Ceará, e 7 milhões de reais para o Distrito Federal. Outros 920 mil reais serão usados para capacitar agentes públicos que vão atuar nesses locais. O modelo Moradia Primeiro já foi adotado em países como os Estados Unidos, Canadá e Japão. Rogério, diretor de um instituto que oferece alimento a moradores de rua do Distrito Federal, fala sobre a importância do projeto. Eu acho que tem tudo para dar certo, para se tornar verdadeiramente uma política eficaz para que a maior parte dessa população de rua saia da rua e venha aderir a essa política. Tele Brasil Notícias. Você tem automóvel, vai realizar a venda do seu automóvel, como é que você faz a transferência desse veículo? Justamente, proprietários de veículos de 5 estados brasileiros já podem assinar a autorização de transferência do carro pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A ação, inclusive, dispensa aquele tradicional reconhecimento de firma em cartório e acaba agilizando o processo para o cidadão. Vamos observar. A partir de agora, ao vender o veículo, o proprietário não precisa mais assinar o documento físico de transferência, conhecido como a TPV. A assinatura eletrônica pode ser feita pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, por meio da plataforma gov.br, uma solução na palma das mãos. Nesse primeiro momento, o serviço está disponível para pessoas físicas transferirem para estabelecimentos comerciais que estejam cadastrados no Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAV. Já fazem parte do RENAV os DETRANs de Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Logo, logo, essa solução vai ser expandida para todas as outras localidades. É o governo trabalhando, fazendo a transformação digital, é um trabalho conjunto entre o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura. Estamos muito felizes com mais essa conquista da sociedade brasileira. Tele Brasil Notícias. Queremos agradecer também sua audiência ao Tele Brasil Notícias, você que é um agricultor, produtor, enfim, produtos cooperativos, indústria e exportadores já podem procurar os bancos para obter recursos do FUNCAFé. Então, se você realiza a plantação de café, é justamente o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Vamos observar.
As fortes geadas ocorridas principalmente no sul de Minas Gerais provocaram prejuízos aos produtores de café da região. A plantação desse cafeicultor foi totalmente destruída e agora ele espera a ajuda do governo. Um levantamento está sendo feito, mas estima-se que a tempestade de gelo afetou 18% de toda a área plantada na região. Por exemplo, o caso de Alfenas, que teve áreas total de produtores que foram atingidas com o vento frio e, assim, consequentemente, a geada. Para socorrer cafeicultores e estimular a próxima safra, o governo federal iniciou a liberação de uma linha de crédito de mais de 4,5 bilhões de reais. O dinheiro é do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé, e pode ser usado desde o custeio à comercialização. Esses recursos são muito importantes para cooperativas, para comerciantes, porque permitem carregar o estoque durante o período do ano, e nesse momento em que temos preços altos no café, é importante termos essa linha de crédito, fazendo com que possa haver uma melhor distribuição ao longo do ano da comercialização do café. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Opalhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Opalhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de Opalhão Artesanato. Eu quero lembrar para você que ele está há mais de 56 anos atendendo esta parte da matéria-prima, o artesanato natural. Telas, você que busca, você encontra lá, e outros acessórios que fazem parte justamente do artesanato natural para que você possa utilizar e empreender aí em forrações de cadeiras, portas, armários, decoração de ambientes em geral. Também vamos falar um pouquinho sobre o contato que você tem direto com o Opalhão, que é através do e-mail que é opalhão@terra.com.br, e você que quer aí desenvolver projetos, mandar aí informação, solicitar um menor custo-benefício, ele atende também pelo WhatsApp 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Lembrando que ele tem mais de 3 mil itens diferentes na linha de produtos, bolsas, chapéus, em artesanato natural, e também redes, aquelas cadeiras para descanso, cashpole, cortinas, tapetes. Você encontra diversos artigos diferenciados que vão atender essa parte do artesanato. Não esqueça o endereço: Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho ali do Largo da Concórdia. Estamos falando de Opalhão Artesanatos. Vamos dar sequência agora falando do presidente da República, Jair Bolsonaro, que visitou a Expo Inter. Inclusive, teve o prazer de receber essa visita presidencial. Então, ele visitou a Expo Inter no Rio Grande do Sul. Aliás, obrigado aí pela sua audiência no Rio Grande do Sul. E acabou reforçando a importância do agronegócio para o país. A Expo Inter, aliás, é a maior feira ao céu aberto do setor na América Latina. Vamos acompanhar. A medalha Farroupilha foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro em um evento durante a edição da Expo Inter de 2021. Durante o discurso de agradecimento, ele elogiou o agronegócio brasileiro. Um evento fantástico que, no fundo, promove mais ainda o nosso agronegócio e mostra que o Brasil está na liderança da produção do campo. Também durante a Expo Inter, o Rio Grande do Sul recebeu o certificado de estado livre da febre aftosa. Na prática, isso reduz os custos da produção de bovinos, já que os produtores não terão de gastar com imunização de rebanho. Uma economia anual, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de mais de 90 milhões de reais gastos com imunizantes apenas no estado. A retirada de vacinação ela é o resultado de todo um trabalho que é feito ao longo das últimas décadas para a erradicação da febre aftosa no Brasil e que hoje, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul a gente já está
possível de tirar a vacinação. Considerada a maior feira agropecuária ao ar livre da América Latina, a exposição conta com mais de 500 expositores entre veículos, maquinários, pecuária e artesãos locais. Um outro braço da feira é o da agricultura familiar, que nesse ano já movimentou mais de R$1.400.000 em vendas. A importância é de promover o produto, é uma vitrine. As vendas são muito importantes para a empresa. Você acaba fechando muitos negócios com parceiros que revendem teu produto em lojas, sem contar o consumidor final que compra o produto, leva a marca, vem comprar no ano seguinte, indica para as pessoas, para os amigos. Um ganho não só para o pequeno produtor, mas também para os consumidores que visitam a Expo Inter. Muita variedade mesmo, num local só. Quer dizer, é fácil de encontrar muitas coisas que eu nem estava procurando, por exemplo. Vejo, já acho interessante. Sei que tem muita coisa próxima da minha cidade, inclusive, que depois eu comprar aqui gostando, posso procurar eles novamente para comprar. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da taxa de manutenção devida pelo antigo dono, que não pode ser exigida do comprador de um imóvel em loteamento. Exatamente. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a cobrança de taxa de manutenção de loteamento prevista em contrato padrão registrado pode ser imposta ao comprador somente a partir da aquisição do imóvel, não lhe cabendo arcar, inclusive, com débitos do proprietário anterior. Com esse entendimento, o colegiado justamente negou o pedido de uma associação de proprietários para que o comprador do imóvel ou dos imóveis no loteamento tivessem que pagar os valores referentes à taxa de manutenção anteriores a esta compra. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que taxa de manutenção devida pelo antigo dono não pode ser exigida do comprador de imóvel em loteamento. O colegiado estabeleceu que a cobrança de taxa de manutenção de loteamento prevista em contrato padrão registrado pode ser imposta ao comprador somente a partir da data da aquisição do imóvel, não lhe cabendo arcar com débitos do proprietário anterior. Com esse entendimento, foi negado o pedido de uma associação de proprietários para que os compradores de imóveis no loteamento tivessem que pagar os valores referentes às taxas de manutenção anteriores à compra. A associação alegou ao STJ que as obrigações impostas pelos loteadores no contrato padrão regularmente registrados vinculam os adquirentes, transformando o pagamento da taxa de manutenção e limpeza em obrigação que acompanha o bem que originou o débito. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que a jurisprudência do STJ considera que a taxa de manutenção cobrada por associação de moradores tem natureza pessoal, não se equiparando a despesas condominiais. Vilas Boas Cueva destacou que a legislação sobre o tema não determina que o adquirente responderá pelos débitos do antigo proprietário, mas tão somente que sucederá o transmitente em suas obrigações, isto é, na obrigação de pagar a taxa de manutenção. Para o ministro, o fato de o contrato padrão ter sido levado a registro, permitindo que fosse consultado por qualquer interessado, além de ter sido reproduzido em parte na matrícula do imóvel, apenas indica que os compradores foram cientificados de que estariam aderindo à obrigação de pagar uma taxa de manutenção e não de que responderiam por débitos de antigos proprietários. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de turismo, justamente falando da cidade mineira de São Bartolomeu, que foi indicada ao Prêmio Internacional de Turismo. São Bartolomeu é um charmoso distrito da cidade mineira de Ouro Preto e foi apontada pelo Ministério do Turismo como um dos 3 vilarejos do país aptos a justamente concorrer ao prêmio de melhorias, inclusive das vilas históricas do mundo, promovido pela Organização Mundial do Turismo. Vamos acompanhar.
A seleção leva em conta 3 critérios: a baixa densidade populacional, a localização em uma paisagem com importante presença de atividades tradicionais como agricultura, silvicultura, pecuária ou pesca e o compartilhamento dos valores e do estilo de vida da comunidade. Em São Bartolomeu, a vida passa devagar. A comunidade, de apenas 700 habitantes, se orgulha da comida, especialmente de seus doces artesanais, que até já se tornaram patrimônio imaterial, da produção da cachaça e do modo sustentável de viver. Localizada às margens do Rio das Velhas, o distrito ainda é privilegiado pela natureza exuberante. Está cercado pelo Parque Estadual do Uaimi e ainda possui belo casario do século XVIII, bem conservado. Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar de datas comemorativas. O Teatro Municipal de São Paulo comemora 110 anos. Apresentação, inclusive, da ópera Tango Maria de Buenos Aires, de Astor Piazzolla, é destaque, inclusive, nesta comemoração de 110 anos do Teatro Municipal. Espetáculo, aliás, que fica em cartaz até o dia 19 de setembro. E também, no final do mês, será lançada uma websérie com a história do Teatro Municipal. Vamos observar. É momento de festa e o Teatro Municipal tem programação especial. Depois de 2 anos suspensa, a temporada lírica é retomada com a única ópera do compositor portenho Astor Piazzolla, uma ópera tango. Maria de Buenos Aires, com direção do cineasta Kiko Goifman. A trama é protagonizada por uma prostituta. A soprano Catalina Cuervo interpreta a anti-heroína. O espetáculo fica em cartaz até 19 de setembro. É uma das óperas mais montadas do mundo e trazer essa ópera para cá, para São Paulo, realmente é um desafio gigante. No domingo, dia do aniversário do teatro, estreia Fantasmagoria, uma mistura de espetáculo, exposição e visita guiada dirigida pela dupla Daniela Thomas e Felipe Hirsch. São intervenções de integrantes dos corpos artísticos da casa em diversos ambientes do prédio, com cenografia composta por peças do acervo. Já no fim do mês, parte da história desse espaço tão importante começa a ser contada numa websérie chamada Teatro Municipal, Memória Viva da Capital, dirigida por André Ferezini, com transmissão pelo canal de YouTube do teatro. Venham para o Teatro Municipal estar conosco nessa comemoração dos 110 anos desse teatro que é tão importante para a cidade de São Paulo. Brasil Notícias. Está começando a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia em benefício da população. Polícia em Ação. E começamos o Polícia em Ação de hoje, no primeiro aspecto aqui em São Paulo, falando sobre fraudes do auxílio emergencial, onde os indivíduos acabaram sendo presos. 7 homens acusados de fraudar o sistema, então, de auxílio emergencial acabaram sendo presos em Itanhaém, litoral aqui do estado de São Paulo. A organização estava sendo mantida financeiramente através das linhas de crédito, usando os dados do auxílio e, inclusive, falsificando documentos. O esquema funcionava em um imóvel em Itanhaém, litoral paulista, e foi descoberto por policiais que investigam facções criminosas. A organização estava obtendo dinheiro abrindo linhas de crédito de recebimento de valores do auxílio emergencial. Eles criavam carteiras de motoristas com dados falsos. Com um documento e um chip de celular, conseguiam registro no Cadastro Nacional. 7 homens foram flagrados em plena atividade dentro de um imóvel na Baixada Santista. A polícia apreendeu o material utilizado nas falsificações, computadores e chips de celulares. Os detidos respondem à associação criminosa e estelionato. Polícia em Ação. E vamos agora
ao nosso segundo caso do Polícia em Ação. É um caso que eu estou apresentando, mas em função da agressividade contra um animal. Observe bem, é uma coisa que não dá nem para descrever. Aliás, parabéns à Polícia Civil de Minas Gerais, que prendeu um senhor idoso de 71 anos, inclusive suspeito de atirar rojões na direção de um cavalo e perfurar o cavalo com uma lança, acredite se quiser. Ele foi detido, inclusive, lá em Minas, né, no dia 10 de setembro, em uma propriedade rural localizada em Ubá, na zona da mata, após denúncias de maus tratos a animais. A reportagem da Polícia Civil ainda informou que um médico veterinário, inclusive, atendeu no município, ele realizou ali a perícia do animal durante a ocorrência. E conforme comprovado no laudo, o golpe lançado no cavalo, deferido a ele, né, inclusive ali, olha, pelo idoso, perfurou órgãos vitais do cavalo, que não aguentou os ferimentos e acabou falecendo. E ainda de acordo com a polícia, foram encontrados 2 caixas de fogos de artifícios durante o cumprimento ali do mandado de busca e apreensão na casa do suspeito deste crime. Por sua vez, o idoso acabou alegando ter usado os rojões para espantar outros animais em seu terreno. O homem, então, foi encaminhado ao sistema prisional de Ubá, onde ele está realmente à disposição da justiça, mostrando aí que, olha, não importa o tipo de agressão que você faz a ser humano ou animal, maus tratos. Inclusive, a delegacia especializada diz o seguinte: após o registro da ocorrência de maus tratos contra animais desta sexta-feira, o delegado regional de Ubá, Diego Cândido Alves, decidiu criar uma delegacia especializada nesse acontecimento, que é um acontecimento que é para deixar todo mundo triste, né? E essa delegacia, então, fica responsável por fazer essas investigações ali dentro desta região. Polícia em Ação. E vamos agora ao nosso caso seguinte do Polícia em Ação. Polícia Militar apreende cobras pitons e também jabutis, onça pintada, e o casal que realizava justamente o tráfico de animais terminou preso. Aconteceu na noite do dia 9 agora de setembro. A equipe, então, do 3º Batalhão de Polícia Ambiental prendeu 9 cobras, 61 jabutis, diversos camundongos e um filhote de onça pintada. Está vendo aí na imagem. A apresentação aconteceu no município de Peruíbe, quando os policiais estavam então realizando a abordagem a um veículo e localizaram dentro do veículo 61 jabutis que estavam sendo transportados em situação, inclusive, de maus tratos. Diante da situação, as equipes acabaram conseguindo um mandado de busca na casa do casal e durante a busca no local foi localizado vários animais, inclusive 9 cobras, como já falamos. O casal, lógico, né, depois dessa grande apreensão, acabou sendo autuado pelos crimes de maltratos a animais. Por crime de transporte também de animais, acabaram sendo acusados e por mantê-los em cativeiro sem licença e também por induzir animais exóticos em território nacional, inclusive para negócios. A ocorrência foi apresentada no distrito de Peruíbe, cidade aqui do litoral, né? E o homem e a mulher estão novamente, aí como falamos, à disposição da justiça. Polícia em Ação. E vamos ao nosso caso seguinte do Polícia em Ação. Militares encontraram produtos de crime, sabe aonde? Em rede de esgoto. Acredite se quiser. E o criminoso, lógico, acabou sendo preso. Isso aconteceu na última sexta-feira, agora dia 10 de setembro. Policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana detiveram um criminoso conhecido pelos furtos e roubos na região de Barueri, aqui em São Paulo. O fato ocorreu na Vila São Silvestre e sem medir esforços. Então, os PMs entraram
bem nojento, né, nas redes de esgoto, a fim de localizar os objetos ilícitos e os mais envolvidos. A equipe foi solicitada então para averiguar uma ocorrência de roubo, exatamente, no local lá em Barueri, e as vítimas acabaram relatando que guardavam para descarregar sua mercadoria no estabelecimento quando foi abordada por um criminoso armado. E eles inclusive tiveram ali o celular roubado. E justamente com as características dos indivíduos em mão, os PMs iniciaram a busca na região ali de Barueri, e próximo ao estabelecimento então havia um córrego, e foi observado que havia 3 galerias dentro desse córrego, e marcadas inclusive por pegadas, indicando que alguém havia passado por ali momentos antes. Policiais avistaram um indivíduo nervoso, inclusive, né, com a presença dos policiais e com as características informadas aí pelas vítimas do roubo. E ele foi imediatamente abordado. Ao pesquisar a documentação com apoio do Centro de Operações, confirmaram se tratar de um dos irmãos Buiús, conhecido pela passagem, inclusive pelas passagens criminais e práticas de furtos e roubos na região de Barueri. O abordado, então, franqueou a entrada das equipes na residência dele para que efetuassem lá as diligências. Na casa foi localizado um buraco que dava acesso à mesma rede de esgoto, acredite. Policiais entraram na rede e localizaram um simulacro de arma de fogo, né, que foi utilizado, inclusive celulares, e entre eles os das vítimas que prestaram queixa. Drogas, rádio, automotivos, furadeiras, objetos eletrônicos também foram encontrados. Todos os produtos do crime estavam ali presentes. Os criminosos então foram presos e o objeto apreendido. Ocorrência encaminhada ao Distrito Policial de Barueri. A polícia ainda trabalha também a fim de identificar e localizar mais pessoas que estão envolvidas no crime desses objetos localizados. Polícia em ação. Com informações então do hashtag Polícia Militar de São Paulo, também do hashtag A Força Pública de São Paulo e do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o nosso Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui e voltando na próxima semana. Até lá. Polícia em ação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, né, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. No oferecimento de O Palhão Artesanato, há mais de 56 anos, na Rua Oiapoque, número 89, no Brás, trabalhando com artesanato natural. Está no ar o Telebrasil Esporte no ar para você. Lembrando que no Palhão Artesanato você encontra matéria-prima, telas para forrações de portas, cadeiras, ampla variedade também na linha de produtos em artesanato natural. São mais de 3.000 itens diferenciados. Você localiza mais detalhes através de comunicações como por e-mail, opalhão@terra.com.br, ou mesmo ainda através do WhatsApp, onde você pode mandar projeto, foto do produto que você está buscando, cash flow, você que busca lustre, você que busca itens para acrescentar, agregar aí, tanto na decoração da sua casa, como também para a utilização de negócios. O Palhão atende todo o Brasil. E anote o WhatsApp, 11 95265 8255, 8256 e 8258. São mais de 56 anos de tradição. Rua Oiapoque, número 89, no Brás,
ali pertinho do Largo da Concórdia e também perto do viaduto Rangel Pestana, ou mesmo para você que quer aí, ó, perto lá também do viaduto Gasômetro. E começamos o Tele Brasil Esporte no Ar desta semana. Tele Brasil no Esporte. E começamos o Tele Brasil Esporte no Ar falando do Corinthians, que venceu o Palmeiras no feminino em jogo, inclusive primeiro jogo da final. Notícias do mundo esportivo. Apesar da disputa difícil, a equipe do Parque São Jorge dominou a maior parte do duelo. Timão até abriu o placar no primeiro tempo, porém, após mais de 2 minutos de análise, o juiz acabou, ou seja, o árbitro de vídeo, anulou o gol que ali aconteceu. Corinthians venceu o primeiro jogo da decisão, que aliás, do Campeonato Brasileiro Feminino, que aconteceu no Allianz Parque, contra o Palmeiras, na noite desse último domingo, dia 12. A partida foi bastante truncada, mas os visitantes acabaram saindo com vantagem no primeiro tempo. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à segunda notícia de esporte, falando do Vasco. Alô, você do Rio de Janeiro, aí é o Vasco. Diniz agradeceu a oportunidade em comandar o clube e ele disse o seguinte: não vim para o time da Série B, vim para o Vasco. Notícias do mundo esportivo. Mas eu não vim para um time da Série B, eu vim para o Vasco. E o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, do futebol mundial, tanto dentro do campo, quanto das suas questões fora do campo, que sempre se posicionou do lado certo da história. Então tem muitas coisas no Vasco da Gama que me interessam e que me comovem. Então eu estou muito feliz de estar aqui, feliz mesmo pelas pessoas que estão aqui. O presidente, eu tive o prazer de conhecê-lo e disse para ele o seguinte: as pessoas do bem... Tele Brasil no Esporte. E vamos à última notícia de esporte. Marítimo Brasil massacra São José por nada menos que 20-0 e aplica a maior goleada, inclusive, da história. Notícias do mundo esportivo. Com gols de Vitinho, 5, Carioca, 4, Kenji, 3, Índio, Fortaleza, Germano, Juan, Brian, Capixaba, Nicolas e Ferrão, a equipe do Marítimo Sub-20 não só se consolidou, inclusive na liderança da competição, como também quebrou um recorde logo em seu primeiro ano dessa disputa do torneio. Inclusive o time dos Canos, conquistou a maior goleada da história da competição. Tele Brasil no Esporte. E com essa última informação, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até a semana que vem. Tele Brasil Notícias. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final. E lembrando, todo cuidado com a saúde é pouco. Então, ó, use a máscara, vacine-se. Se tiver que tomar a terceira dose, tome a terceira dose. Evite aglomerações e seja uma pessoa higiênica, que vai ajudar bastante na sua saúde. Antes de encerrarmos, vamos falar sobre o caminho do nosso imperador aqui no Brasil, na época em que ele justamente proclamou a independência em favor da Semana da Independência. E, inclusive, vamos mostrar aí a Serra do Mar e a relação de Dom Pedro com esta Serra do Mar e também mostrar aí aquilo que ele gostava. Ele era o imperador do Brasil e ele tinha uma relação direta com a natureza. Tanto é que ele escalava, é uma coisa bastante importante, e gostava de fazer também trilhas. E vamos conhecer então mais de perto a Serra do Mar e o lugar, inclusive, que ficou marcado como Caminho da Independência. Conexão. Pela floresta, a perder de vista, dois estados seguem unidos. São Paulo e Rio de Janeiro não se dividem dentro do Parque Estadual Serra do Mar.
Declarada pela Unesco como reserva da biosfera, é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade e também um dos biomas mais ameaçados do planeta. O Parque Estadual Serra do Mar é a maior unidade de conservação da Mata Atlântica. Só aqui neste espaço, 1.200 espécies de plantas, entre elas algumas medicinais e outras que estão sob ameaça de extinção, como por exemplo o palmiteiro. A floresta também protege 1.361 tipos de animais. Tamanduá-mirim, tem inclusive um sapo que foi descoberto há pouco tempo, o Brachycephalus ibitinga, é bem recente. Tem onças, né? Tem comunidades do muriqui, que é o maior primata da América Latina. Tem o araçaribanana, também ameaçado de extinção, várias outras espécies. No parque, a floresta está protegida. Com ela, parte da nossa riqueza cultural e histórica, prestes a completar 2 séculos. Para celebrar o centenário da independência, 8 monumentos foram construídos ao longo da Estrada Velha de Santos. E o tempo só fez bem à Serra do Mar. No próximo ano, 2022, quando a gente comemora 200 anos da independência, vai ser tempo de semear. A Fundação Florestal está com um projeto muito grande e importante. Ele vai adquirir das comunidades do entorno sementes de palmito jussara e vai comprar essas sementes, e essas sementes vão ser dispersadas no Parque Estadual, porque a gente necessita do palmito jussara. Tem espécies que, se não há o palmito jussara, você não encontra essa espécie no local. Por exemplo, a jacutinga. Para além do que representa na biodiversidade, a Serra do Mar também teve um papel histórico na industrialização do país. A geografia daqui ajudava num projeto ambicioso da canadense Light, que explorava a energia elétrica no Brasil. A serra é uma barreira natural para os rios que correm em direção ao interior de São Paulo. Esses dutos gigantes grudados no paredão da montanha levam água e chegam na usina de Henry Borden por uma passagem subterrânea. Se houver um blackout na região sudeste do país, a usina, com seus 95 anos, entra em funcionamento para tirar da escuridão até 2 milhões de pessoas. Isso tudo num cenário em que as árvores parecem esculturas e a neblina apaga até asfalto. Estamos chegando num dos pontos mais lindos e surpreendentes da Estrada Velha de Santos. Essa é a Curva do Mirante. E aqui do alto você consegue observar a Baixada Santista, a Rodovia dos Imigrantes, o encontro entre os vales. Não à toa, esse lugar recebeu um apelido. É a Curva do Uau. O Telebrasil Notícias de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, também o apoio os técnicos e filmagem do Pedro Henrique, e estará de volta na semana que vem. Até lá! Telebrasil Notícias.